Mais um podcast começando para você, o Área 18 Podcast está no ar e você está acompanhando aqui mais um episódio para você poder trazer entretenimento, trazer conhecimento, alegria para o teu coração, para a tua família. Já tivemos o primeiro episódio, vocês acompanharam aí. Se você ainda não nos segue, eu quero muito convidar você para poder estar participando das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube, é só você colocar lá, procura do link Área 18 Podcast, que você vai conseguir nos achar, nos encontrar, para você acompanhar em tempo real as nossas publicações e também os nossos episódios. Todos os convidados que nós temos aqui para participar, é claro, são escolhidos para poder trazer algo para a tua vida, né? Agregar algo para a tua vida. E hoje não é diferente. Nós estamos com um convidado mais do que especial para a gente poder bater um papo muito legal aqui hoje, e eu quero que você receba junto comigo com muita alegria aí nas redes sociais. Deixe também o seu comentário, viu? Curta a nossa página e, é claro, se inscreva no nosso canal, que é de muita importância, porque conforme forem surgindo novos episódios, você vai ter a notificação para poder estar também participando e estar acompanhando tudo que está acontecendo aqui no nosso trabalho, aqui no Área 18 Podcast. E hoje estou com uma pessoa extremamente especial. Pastor Wander Angeloni, meu amigo, que honra te receber aqui hoje, viu? Deus abençoe. Obrigado. A honra é minha. É sempre bom ter amigos na nossa caminhada. Alguns deles nós conhecemos, outros Deus nos apresenta. E você é um deles, meu amigo. Satisfação é minha. E tenho certeza que será um tempo muito proveitoso, principalmente aqueles que nos ouvem nesse momento. Eu tenho certeza que daqui vai sair muitas coisas boas para o nosso coração, porque nossa palavra é influenciada por uma ação divina. E toda a influência divina existe resultados milagrosos em nosso coração, em todos os aspectos da vida. Então, você que está nos assistindo, é um prazer enorme. Bem-vindos a esse novo projeto. Já antemão, parabenizo a sua iniciativa de dar voz a todos os segmentos da sociedade, principalmente priorizando o reino de Deus. Maravilha, glória a Deus por isso, né? E eu quero agradecer também ao pastor Wander, está acompanhado aqui já de uma equipe também, né? Tá o Bruno junto com ele, né? E o David. O Bruno também tem uma história, estava contando para nós aqui, o David também. E eu agradeço muito por eles estarem aqui conosco, viu, gente? Obrigado, viu? Também o Léo conosco aqui na técnica, que Deus abençoe grandemente. Meu amigo, já dando início, eu lembro que aproveitando, como o senhor disse aí, né, que Deus nos apresenta como amigo e tinha passado já algum tempo, já que o senhor estava em Mirandópolis, a gente nem se conhecia, né? Sim. Mas confirmando a história do que já tem acontecido com a igreja do Evangelho Quadrangular, é a primeira igreja, né? Sim. Aqui em Mirandópolis. Sim. Na trajetória que o senhor teve aí, o testemunho, eu queria muito que você compartilhasse conosco como é que foi essa chegada aqui, como pastor, para poder também trazer para aqueles que estão nos assistindo um pouco desse testemunho que para mim foi muito edificante, né? Porque hoje o senhor está colhendo muita coisa que foi plantada lá atrás, né? De Deus não se zomba, né? Paulo disse em Gálatas 6:9, aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Assim, de uma forma muito sucinta e resumida, eu vejo assim, nós, agora, em primeiro lugar, no mês de abril, eu completei 14 anos de ordenação pastoral. Então, a primeira igreja que eu assumi como pastor titular foi aos 22 anos de idade, ainda muito recente, né? Eu me lembro que na minha primeira formação em ciências contábeis, logo após pegar meu diploma, eu me lembro de uma mochila preta que eu coloquei nas minhas costas. Eu me recordo que eu dei um beijo nos meus pais e com o meu diploma, a minha CNH e o meu maior patrimônio naquele momento, a minha fé, e continua sendo, eu embarquei para uma cidade que eu nunca havia conhecido, né? Cidade de Carapó, Mato Grosso do Sul, pela qual eu tenho um carinho muito grande, muitos amigos, muitos irmãos. E eu cheguei com a passagem de ida, né? Então esse foi o início do nosso ministério. E ao longo dos anos nós fomos construindo a nossa trajetória. É evidente que nesse primeiro momento eu não consegui desassociar o trabalho secular com o ministério, né, o pastoreio. Então, Deus nos permitiu, pela sua graça, construir algumas coisas, obter algumas informações, e tudo isso foi revertido de uma forma muito satisfatória no reino, né? Então, tudo aquilo que nós agregamos como conhecimento, nós replicamos tudo isso no reino. Até que, por uma intervenção divina, né, de alguma maneira, Mirandópolis saltou em nossos corações. Vale lembrar que, nesse período, nós
eu e minha família estávamos desfrutando da melhor época da nossa história, né, financeira. Estáveis, servidores públicos com funções, uma excelente qualidade de vida, fazendo projeções para o final do ano. Eu me lembro que a gente estava projetando o término da nossa casa, a viagem dos sonhos, enfim. E e contemplando o nascimento da nossa filha, né, nossa primeira filha. E de uma forma muito, inesperada, nós descobrimos uma doença rara no seu coração, né. Ela tinha um sopro muito raro no seu coração. E eu não sou médico, mas eu me lembro que eu ouvia dos médicos que o coração ele é dividido em 4 partes. São os ventrículos e os átrios, né, esquerdo e direito na parte de cima, e de baixo também os ventrículos que eram responsáveis pela oxigenação do sangue, principalmente no pulmão e no cérebro. Então, minha filha foi diagnosticada com um sopro raro e nós fizemos um tratamento muito agressivo logo nos seus dias iniciais de vida, e não houve sucesso, né. E eu me lembro que nós estabelecemos um período de jejum e oração ao longo de 30 dias e não houve progresso. E até que nós recebemos o ultimato de que ela deveria passar por um processo cirúrgico a céu aberto e nós tivemos que submeter a isso. Foram alguns meses hospedado aqui, na região, em São José do Rio Preto, que é uma referência na América Latina. E na madrugada do dia 13 de abril de 2016, nós oramos, às 2h40 da manhã. Nossa oração foi: Senhor, sabemos que a nossa filha está em Suas mãos. O Senhor tem o poder de dar a vida e tirar. É o Senhor que faz descer a sepultura e torna a subir dela. Mas com muita dificuldade nós oramos, porque por que eu falo dificuldade? A sensação de propriedade, de posse, de não abrir mão da sua filha e dizer: Senhor, ela é tua, faça o que o Senhor quiser. Até que em um determinado ponto nós fizemos isso. E nós oramos e fizemos um voto com o Senhor: se o Senhor desse a vida à nossa filha, nós não hesitaríamos em deixar absolutamente tudo para trás, para viver integralmente do ministério. E, para nossa alegria, nossa filha quebrou todos os protocolos de recuperação. É claro que não há tempo aqui para discutir sobre isso. Falar sobre isso, embora seja algo muito profundo, mas a nossa filha ela quebrou todos os protocolos de recuperação. Aliás, existe uma situação que chamou muito a atenção nossa. Quando nós fizemos um retorno que deveria ser para 3 meses, em um mês, um dos médicos da equipe que participou da cirurgia, ele disse assim: olha, eu só vou acreditar que a filha de vocês submeteu a esse processo por algumas razões. Primeira, porque existe uma marca no seu peito. E a segunda, porque eu fiz parte dessa cirurgia. E esse médico ele falou com lágrimas nos olhos. Tanto é que a partir daí, talvez para quem não saiba, né, ela precisou costurar uma pele bovina, onde havia o vazamento do sangue, o pequeno furo, né, o sopro. E uma pele bovina tratada especialmente para isso. Quando você faz um tipo de enxerto em qualquer lugar do corpo, uma quando você fecha algum corte, né, geralmente existe a cicatriz, né, existe a marca. E o coração da nossa filha não tem isso. Então esse foi um dos grandes milagres. E eu me lembro que, na ocasião, os médicos pediram autorização junto com uma parceria de uma universidade nos Estados Unidos que subsidiam, ajudam de alguma maneira esse hospital. Eles pediram autorização para que ela participasse de uma conferência internacional em Londres, no ano de 2016. Então, de uma forma muito simples, a minha filha é uma causa específica, porque nós estamos no ministério em tempo integral. Então, por que eu estou dizendo isso e dando essa introdução? Para compreender, desde cedo havia uma chamada ministerial. Eu acredito que teremos tempo para falar sobre isso, mas ela foi o fator determinante para essa decisão. Então, de fato, nós voltamos e, e para a cidade de Carapó, Mato Grosso do Sul, e por uma questão de meses, estávamos aqui. Não havia Mirandópolis não estava no nosso mapa, não havia qualquer perspectiva de estar aqui. Nós temos um vínculo parental aqui. Entretanto, tudo combinou para que estivéssemos aqui. Então, de fato, foi feita a vontade de Deus. Então, não hesitamos, deixamos tudo, carreira, planos, sonhos. Eu e minha esposa pedimos, ela pediu demissão, eu exoneração, porque tinha 2 funções públicas. Deixamos sonhos, casa, tudo, viagem, para viver integralmente do ministério. Então aqui nós chegamos com uma situação um tanto quanto delicada, né. Assumimos a primeira igreja do Evangelho Quadrangular situada em frente à Praça da Bíblia, vivenciando uma decadência, uma perca, posso dizer assim, eh, um vazio espiritual, material e moral. Então ao longo desses 5 anos pelos quais nós somos pastores,
Então nós viemos com o propósito de restaurar, né, definitivamente. Então, quando eu digo que havia uma miséria moral, espiritual e material, é porque a sucessão de fatos que provocaram essa decadência foi muito próximo. Então essa igreja estava num fio de esperança. Eu me lembro que nós assumimos uma quinta-feira, dia 18 de abril, data do meu aniversário. Eu acabara de completar 31 anos de idade e eu recebi como presente essa igreja. Por que como presente diante de tão tamanho caos como esse? Porque Jeremias 3,15 diz assim: Eu enviarei pastores segundo o meu coração, para apacentar esse povo com inteligência e sabedoria. Então, nós éramos uma resposta para cá, mas essa igreja era um presente para nós. Então, ao longo desses anos foram um trabalho, eh, eu digo sempre assim, um velho ditado que meu pai sempre diz, né. Aliás, um beijo para o meu pai e minha mãe, talvez estão me assistindo agora lá da cidade de Tupi Paulista, e toda a minha casa. Ele diz assim: "De grão em grão a galinha enche o papo", né. Então foi um trabalho minucioso, pequeno, e para a glória de Deus hoje, nós somos o que somos, tudo pela graça de Deus, né. Nós temos um bom povo, um uma cultura estabilizada de reino, mas iniciamos com 3 pessoas, né, uma pessoa apenas da igreja. Eu me lembro que levou-se 6 meses pregando para 5 pessoas, não vendo resultado, mas sempre semeando com alegria. Eu me lembro que depois de 6 meses, 7 meses de trabalho, nós tivemos uma santa ceia com 14 pessoas. Nós dormimos, felizes por isso, né. E nesse período, Tiago, é importante pensar que eu louvo a Deus pela vida da minha sogra, que é a pastora Meire, aqui da cidade, a segunda quadrangular. Ela, de alguma maneira, nos recebeu dentro da sua casa. Eu morei dentro de um quarto na sua casa por longo 2 anos. E quando eu falo nessa transição, por que estar aqui, né, tudo aconteceu Você saiu da sua casa lá pra poder morar num quarto por 2 por anos. 2 Numa anos. casa de favor praticamente, por mais que seja Exatamente. sogra. E aí que está a grande questão. Nós tínhamos uma vida estável, nós tínhamos uma boa vida. Não significa que nós não temos, ok? Mas digo assim, matéria, em nível Materialmente falando? materialmente falando, perfeito. Né, projeções, sonhos, casa e tudo mais, enfim. E aí nós abrimos mãos de tudo. Funcionário público não tem acerto. Quando você pede demissão na CLT, você também dificilmente você tem algum benefício, algum acerto. Então, nós viemos totalmente na dependência. Eu me lembro que o primeiro ano nós, gastamos toda a nossa economia para nos manter e tivemos que reduzir tudo. Vendemos casa, carro. A coisa foi se afunilhando de tal maneira que eu me lembro até hoje, com muito detalhe, minha esposa dizendo: "Meu amor, nós precisamos de R$ 10 para comprar um chinelo Havaiana para nossa filha". Eu disse: "Ok, R$ 10". E eu me perguntei: "Aonde está esse R$ 10?" Sem qualquer demagogia ou pretensão, mas há um ano atrás nós tínhamos condições de comprar essa franquia. E um ano Rapaz. depois nós não tínhamos condição de comprar um chinelo. Eu me lembro que eu entrei no meu quarto, onde nós morávamos, eu fechei a porta e com muita lágrima e indignação no meu coração eu disse: "Deus, isso não parece justo". E às vezes a gente fala isso na vida: "Deus, parece que a vida não é justo", mas quando nós dizemos que a vida não é justa, nós estamos, de certa forma, pecando contra Deus e dizendo, de uma forma indireta, que Ele é injusto. Não, Ele É não é. verdade. É injusto uma vida sem Ele. E aí eu me lembro que o Espírito Santo me disse: "Dobra os seus joelhos". Eu só dobrei os meus joelhos e em lágrimas ele disse assim: "Eu te chamei, eu te sustento. Tudo que você precisa fazer agora é confiar em mim". Então, isso ficou muito marcante no nosso coração. Então, mais do que nunca, a partir desse momento, nós aprendemos a depender totalmente de Deus, sabendo que Ele é o provedor de todas as coisas. Porque se Ele foi fiel para te sustentar até aqui, Ele será fiel para te manter até o final da sua vida. Então, são inúmeras histórias, inúmeros testemunhos, mas a gente sempre manteve um espírito de alguém que vai concluir o que começou. E aqui fica até uma dica, né? Mantenha um espírito finalizador, decida ir um pouco mais longe. A única coisa, uma das coisas que é recompensada na eternidade é a perseverança, porque Jesus mesmo disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, mediante esses inúmeros testemunhos, né, é claro que nós estamos falando de uma forma aqui muito resumida. Deus nos trouxe aqui para eh, completar aquilo que Ele iniciou em nossas vidas. Então, Mirandópolis é uma bênção, nós amamos essa terra, amamos esse povo e temos visto o resultado de Deus ao longo desses anos de semeadura. Então, volto a dizer lá o que eu disse: de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele colhe. É claro que, então, agora a moral da igreja está sendo estabelecida
estabelecida, a espiritualidade da igreja está sendo resgatada. Então vivemos um ambiente de milagres, um ambiente de fé, um ambiente de muita alegria, comunhão e festividade. E verdadeiramente estamos vivendo um recomeço, para a glória de Deus. Que maravilha. Eu só estou aqui preocupado para o senhor não perder nada que o senhor está falando. Só aproxima um pouquinho, por favor. Sim, Pode sim. ajustar aí, meu amigo. Claro. Isso. Vai que depois o senhor vai assistir lá, né, Léo? Vai falar assim, a culpa é do Léo. Obrigado. Meu amigo, Imagina. o senhor chegou aqui, passou por essa prova. Prova, eu digo assim, né? Essa aprovação, acredito que entendo dessa forma, porque Deus realmente estava aprovando a fé de vocês, né? Quem quer abandonar o seu conforto, né? E aí o senhor viveu esse tempo, assumiu a igreja e começou esse processo. Me permita, eu falei que não ia fazer pergunta, né? Mas não tem jeito, né? Me permita perguntar, qual que o senhor acha que foi a maior dificuldade nesse período? Olha, eu não vejo como dificuldade, porque é o seguinte, nós podemos fazer algumas escolhas. Eu escolhi o casaco que eu ia ver hoje nesse podcast, Certo. eu escolho o que eu vou me alimentar durante o dia, mas a sua vocação você não consegue escolher. É o chamado de Deus para a sua vida, ele te escolhe. Então, desde a minha infância, havia palavras deliberadas sobre a minha vida. Até então, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus em toda a minha história foi aos 15 anos de idade. Isso lá na cidade de Tupi Paulista, da qual eu sou natural. Eu frequentava, por força da minha mãe, essa igreja, cujo o pastor, em sua memória, Dom Fonseca Flor Júnior, um homem que teve uma participação assim, especial na minha vida. Eu entreguei a minha vida no seu ministério, a Jesus no seu ministério. Ele me batizou, ensinou a pregar, ele que me levou ao ministério. Então eu devo muito a ele, a toda essa construção. Então, por que eu digo que aos 15 anos de idade, Deus falou a primeira vez ao meu coração? Eu era um jovem, de certa forma, problemático, eu tinha crises de ansiedade que resultou em uma depressão. Eu vivia um lar, assim, não o adequado. E eu me lembro que um dia quase eu presenciei uma tragédia familiar. E eu, movido por muita indignação, não tinha estrutura emocional para lidar com aquilo. Era uma questão que trazia risco de vida. E eu me lembro que quando eu fui impulsionado por um sentimento muito ruim, a cometer algo assim totalmente fora do raciocínio humano, eu estava prestes a fazer, em miúdos trocado, uma besteira. E então, ah, uma voz distinta falou ao meu coração pela primeira vez: abra a Bíblia. Eu fiquei confuso. Porque essa voz não era a voz dos meus pais, não era a voz do pastor daquela igreja, não era a voz dos meus amigos, era uma voz distinta. Então essa voz insistiu e disse: abra a Bíblia. Então eu me lembro que eu havia ganho uma Bíblia de carteira que completou 20 anos agora, eu 40 anos. 20 anos agora, e a tenho com muito carinho. E eu corri em direção a essa Bíblia onde ela estava. E quando eu abri, eu disse, antes de abrir, eu disse assim: ok, se esta voz é o Senhor falando comigo pela primeira vez, prova-me. Eu me lembro que eu apontei o meu dedo, abri a Bíblia de forma aleatória, com os olhos fechados. Para minha surpresa, quando eu abri os meus olhos, o meu dedo estava exatamente em Provérbios 20:20, que diz: não digas no seu coração, vingar-me-ei do meu pai ou da minha mãe. Espera pelo Senhor, e ele te livrará. Porque a herança antecipada não trará bênção sobre a sua vida. E aquele que se vingar, a sua luz cairá em profundas trevas. Então espere pelo Senhor e ele te livrará. Então, Com 15 anos, o senhor viu 15 isso? anos de idade foi a primeira vez que Deus falou ao meu coração. Eu volto a dizer, essa voz era uma voz distinta. Hoje eu entendo que era Deus dando um destino para mim aos 15 anos de idade. E dias depois, é interessante pensar e falar a respeito, aquele pastor visitou os meus pais. E por um trabalho de oração e jejum, os meus pais foram restaurados, a minha família foi liberta, enfim. A restauração com meu pai foi restabelecida para a glória de Jesus. E quando ele estava visitando os meus pais, eu passei pela casa, ele olhou de uma forma parental e disse assim: você tem um chamado pastoral. Eu ouvia dizer dos meus professores: você tem uma habilidade natural para números. Eu ouvia do meu técnico: olha, você tem chance de se tornar um jogador. Porque eu era um adolescente que cresci com duas paixões: a paixão pelo número, a paixão pelos números e a paixão pelo futebol. Então eu ouvia isso eles dizer, mais alguém que diz pela primeira vez aos 15 anos de idade que você vai ser pastor,
Eu disse: como assim eu? Nunca serei. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando há destino de Deus sobre a sua vida, quando há propósito de Deus na sua vida, quando Deus, o céu tem uma palavra sobre a sua vida, não há homem nessa terra, não há inimigo no inferno capaz de interromper o que Deus tem sobre você. Então, o que o céu começa, ele termina. O que Deus diz, ele faz. Por que eu estou dizendo isso? A primeira vez que quando eu ouvi a voz de Deus falando no meu coração, aos 15 anos de idade, foi para abrir a Bíblia e ser luz no meio das trevas. E não é coincidência que a primeira vez que nós ouvimos Deus falar na Bíblia, não é para que haja alegria, não é para que haja esperança, não é para que haja fé, muito menos não é para que haja amor. A primeira vez que nós ouvimos as palavras proferidas de Deus na Bíblia Sagrada, em Gênesis 1:3, é para que haja luz. Eu estava vivendo o verso 2 do capítulo 1 de Gênesis. Havia escuridão no meu coração, escuridão na minha família. Mas eu estou aqui, quero até aproveitar essa oportunidade para aqueles que todos estão aqui nos ouvindo nesse momento. Talvez você está vivendo um capítulo de escuridão na sua dor. A escuridão do medo, da depressão, da ansiedade, de uma possível traição, de uma separação. Mas a sua história não será definida por Gênesis 1:2, onde as trevas vão te cobrir. Mas há uma boa notícia subsequente. Nós seremos vistos e nós seremos considerados por um povo e por uma geração de Gênesis 1:3, a geração da luz. Então Deus começou assim, ligando o interruptor. Então Deus começa tudo através de um interruptor, acendendo a luz. Então por que eu disse isso? Você pode dizer, pastor, e aí? E essa vocação, né? Como foi isso? Te trouxe. Então tudo começou através de uma palavra. Então essa palavra foi se desenhando, né? Criando forma ao longo dos anos e, e por essa razão, por o cumprimento dessa palavra, nós estamos aqui simplesmente para fazer o que Deus quer que façamos, estar onde Ele quer que sejamos e ser o que Ele quer que sejamos. Maravilha, glória a Deus por isso. Nessa experiência que você teve, principalmente, é claro, né, no testemunho pessoal que envolveu a própria filha, que teve esse momento em que eu acho que foi, é claro, crucial para que Deus te chamasse a atenção, né? Falasse assim, é para esse caminho que eu quero que você vá, que você siga. Na questão desse chamado pessoal que o senhor acha que cada pessoa vai ter com Deus, até porque, como foi bem dito, é uma vocação em que você tem com Deus para poder assumir uma responsabilidade tão grande, porque você teve que abrir mão de muita coisa. Sim. Ou seja, tem pessoas que têm essa mesma, que tem que abrir mão de coisas iguais ou maiores. Também tem outras que não, que vê isso como uma oportunidade, né? Pô, eu tô lá embaixo, então eu vou seguir por esse caminho aqui porque eu acho que é o que sobrou, vamos dizer assim, né? Ou seja, não vão tanto pela questão da vocação. O senhor acha que esse impacto que teve do testemunho, ele é assim, fundamental para que você possa discernir essa chamada, essa vocação? Não sei se eu fui bem claro na pergunta. Sim, coopera, com certeza coopera, porque havia uma resistência no meu coração, de uma certa forma. Eu sei que havia essa semente, mas volto a dizer, nós podemos escolher muitas coisas, mas o chamado nós não temos como escolher. Ele nos escolhe. Então, por uma razão, Deus nos fez com algumas características idênticas, um DNA único e exclusivo. Cada um possui um tipo de genética, uma íris, uma identidade, um formato de cabelo, uma cor da pele. Por alguma razão, Deus nos concedeu dons e habilidades. E tudo que Ele quer é que nós usamos isso em seu benefício. Então, o fator filha foi decisivo para que, de fato, eu assumisse que Deus sempre quis que eu fosse. Mas quando você fala isso, me parece familiar quando Jesus disse assim: aquele que quiser seguir a mim, ouvir após mim, precisa fazer uma coisa. A palavra subsequente a esse texto é: renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então nós precisamos fazer uma diferenciação de qual é uma das maiores figuras de seguir a Cristo. Não é uma escada, onde nós nos aproximamos com o propósito de crescer materialmente e se beneficiar disso. O Evangelho de Cristo não tem a ver com escada, o quanto de progresso eu vou ter, mas tem a ver com cruz, o quanto eu estou disposto a renunciar. Então, o seu nível de renúncia certamente vai implicar na sua influência ministerial. Então, é um fator decisivo. Deus usou de alguma maneira a minha filha. Por quê? 2 anos depois eu compreendi tudo isso de uma forma muito clara. Porque Deus permitiu exatamente
essa enfermidade no coração da minha filha? Eu fiz essa pergunta. Deus me respondeu, porque eu queria o seu coração. Porque se não fosse isso, certamente você não diria sim à sua chamada. Eu era, nós nunca abrimos mãos da nossa chamada, pastoreávamos, mas não com tanta, vamos dizer assim, disponibilidade e integridade. Tínhamos o pastoreio, mas uma vida secular. E não há nada de errado nisso. Para alguns, Deus chama em tempo integral, outros parcial. Para alguns, Deus permite você ter um negócio, alguma veia empresarial e ser pastor ao mesmo tempo. Não há nada de errado nisso. Mas no meu caso, Deus me chamou de uma forma integral. Então, pode ser que nesse percurso Deus use algo pela qual você muito ama, só para te entregar uma mensagem, só para dizer que Ele tem um propósito em sua vida. Então, o testemunho, a renúncia, a entrega coopera, né? Isso me parece familiar quando nós vamos para a história de Abraão, né? Porque Deus pediu Isaac. Deus nunca vai pedir algo que Ele não te deu. Então Deus só vai pedir algo que Ele te entregou. Então aquilo não é apenas para mostrar o chamado de Deus, mas Hebreus vai dizer que Abraão responde de uma forma muito positiva e sim, porque ele sabia que Deus era poderoso para levantar o seu filho de novo. Mas, então assim, Deus vai nos pedir algo que Ele nos entrega. É isso que eu estava tentando entender quando você disse a questão da renúncia, porque às vezes muita gente não vai querer entender numa profundidade dessa. Prega sobre Abraão, prega em Hebreus, mas jamais quer colocar isso como medida prática na sua própria vida. Sim. Eu tô querendo entrar nesse assunto porque, já puxando por uma questão polêmica, por exemplo, para ver no nosso meio religioso evangélico, né? No nosso meio cristão. A questão das igrejas, como a gente vê num todo, né? No geral aí, a situação em que elas estão. E às vezes, vendo dessa forma, é que às vezes você também percebe que falta esse entendimento de renúncia na vida de quem está na frente do trabalho, na frente da igreja, pegando a experiência que vocês estão tendo lá com a igreja de vocês. Por quê? Você não entendendo essa renúncia, parece que realmente Deus sempre está devendo algo para você, né? Então você fica preso a alguma coisa. Ou é porque eu tô longe de casa, tô longe da minha família, ou é porque eu não tenho o conforto que eu tinha, o carro que eu tinha, ou porque meu filho não estuda na escola que estudava. E parece que isso vai meio que pegando na vida de quem tá na frente, e me corrija se eu estiver errado. O que acontece com quem tá na frente, com o anjo da igreja, influencia em toda a igreja. Sim. E eu acredito nisso, que vai de cima, vai descendo. Então, se você não está bem, automaticamente seus obreiros não vão estar bem, seus líderes não vão estar bem e os membros também não. É mais ou menos por aí? O que o senhor acha? Sim, Falta essa questão da renúncia também, de você entender que, cara, deixa eu abraçar isso aqui que Deus colocou na minha mão? perfeito. Eu vejo assim, já que nós estamos num tema de Abraão, quando Deus o chama, Deus exige uma coisa dele, um deixar. Deixar a sua parentela, a sua terra. Então, toda vocação exige eh, as boas-vindas para o novo, mas a despedida para aquilo que ficou, ou tem que ficar. E esse deixar é o quê? É um deixar geográfico, um deixar emocional, é um deixar de vínculos. Então, para que a sua confiança seja muito mais potencializada em Deus. Mesmo não sabendo para onde eu iria, como Abraão, mas eu sei que eu posso contar com a ajuda de Deus. É um exercício de fé. Exercício de fé, aquele que te chamou te sustenta. Então, quando eu dobrei os meus joelhos naquele quarto, eu não tinha R$ 10 para comprar um chinelo para minha filha, um chinelo de dedo, Deus me fez entender isso. Eu te chamei, eu te sustento. Então, tudo que eu preciso fazer é confiar, né? Eu uso muito essa expressão. Se Deus te colocou no barco, ele vai acalmar a tempestade. Então, se ele te chamou, ele te garante. Então, qual é o desafio? Nós precisamos crer. E ministério, nós vamos ser incompreendidos. Nós precisamos lidar com a incompreensão. É difícil as pessoas talvez entenderem isso, mas só aqueles que têm essa semente da vocação dentro de vocês sabem na verdade que nós não podemos perder tempo. Então quando você toca na palavra líder e igreja, é um reflexo, né? Sempre será um reflexo. Então Paulo ele vai dizer, eu me gastarei em favor de vocês. Então o ministério ele tem a ver com gastar a sua vida, gastar o seu tempo em favor dos fiéis. Ele tem a ver com uma incompreensão. Nem todos disseram sim ao meu chamado. Minha família, de certa forma, principalmente no início, diz assim: olha, é interessante, é difícil compreender isso. Os meus superiores, quando eu disse, olha, estou indo, assumi integralmente para um lugar que eu desconheço, eu ouvi deles, falei, olha, eles disseram assim, isso aí não vou dizer tolice, mas para mim é uma loucura.
como vocês vão viver, o que vai acontecer, o que vai suceder. E na hora, eu me lembrei de Filipenses 4,19, né? Deus, segundo o poder das suas riquezas, suprirá as minhas necessidades em glória. Então, o ministério não é ser visto, o ministério é serviço. Qual que foi o ensino de Jesus sobre a grandeza? Não foi com um cetro de justiça nas suas mãos e com uma coroa de pedras preciosas, mas com um avental que ele dobrou na sua cintura e com uma bacia de água. Então Jesus nos mostra que o maior no reino é aquele que serve. Então, se não há uma disposição daqueles que estão à frente de gastar a sua vida em favor do reino, uma disposição em servir e não ser servido, dificilmente nós vamos conseguir captar a atenção e reverberar esse exemplo para a igreja. Então, eu vejo assim, nós não somos apenas o que vemos, nós não somos o que falamos, nós não somos o que sentimos, nós somos de fato aquilo que fazemos. Então isso conta muito para o reino de Deus. Entendi. Pelo que a gente observa, às vezes nas igrejas em que a gente costuma ir, que a gente costuma ver e até ouvir falar, né, e tudo mais, pela situação em que a gente vê, eu acho que falta esse detalhe, meu amigo, de você abraçar realmente essa causa de forma integral e colocar na cabeça o que acabou de falar mesmo, muito bem. Servir e não ser somente servido, né? E às vezes eu não sei se essa situação nas lutas, do jeito que está acontecendo hoje, da pessoa dar aquela esfriada, dar aquela desanimada, em que a gente vê, porque assim, eu vejo eu não sei se eu nem posso usar essa palavra para não ofender ninguém, mas meio que uma decadência. Sim. O senhor entendeu? Da questão nossa cristã em atuação para a questão realmente do cuidado das almas. O que dá a entender parece é que quem está na frente parece que só paga incêndio. Não tem aquela ação preventiva, né? Para falar assim, eu vou agir aqui para poder já satisfazer uma área que eu sei que daqui a pouco vai dar um problema, não sei. Ou que pode ser que venha a causar algum tipo de problema. Mas às vezes esse entendimento pode ser por motivo de faltar mesmo essa aceitação de que, cara, eu vim para trabalhar, para executar, para criar, para trazer essa novidade, né? Essa movimentação das águas, né? Para que possam acontecer coisas e não ficar só naquele básico, naquele cronograma básico de, pô, aí abre a igreja às 7 horas da noite, fecha às 9. Parece que fica um negócio meio engessado, não fica? Será que é... Veja assim, quem se antecipa governa. Então, se a gente olha a anatomia da natureza, ela é projetada para fora, né? Por exemplo, você não vê a árvore se alimentando do próprio fruto, você não vê as fontes de água se alimentar da própria água. Então, a anatomia da natureza carrega um DNA divino, o DNA de servir aos outros. Então, por exemplo, os nossos olhos foram projetados para fora. Então, existe uma anatomia também no corpo que remete a essa questão de servir. Então, quando nós conseguimos se antecipar, nós conseguimos governar. É claro que existe uma mutação muito rápida nos dias de hoje, as coisas se transformam, mudam, elas se alteram de uma forma muito rápida, muito meteórica. Eu sei que talvez exista uma dificuldade para a gente acompanhar. Por exemplo, ah, aqueles que não se adaptarem, não se adaptaram em tempo, usando a ferramenta digital para propagar o evangelho, terá dificuldade daqui nos próximos anos. A pandemia provou isso. Essa foi uma dificuldade que nós tivemos e temos. Então, por exemplo, essa é uma questão que requer atenção, porque tudo vai culminar no quê? Não é apenas mostrar a estrutura, não é dizer o quanto nós estamos organizados e preparados para apenas acomodar as pessoas, embora isso seja muito importante. Mas eu estou dizendo, muito mais do que apresentar uma estrutura, muito mais do que ter alguém, talvez de relevância e de um nível de influência alto dentro das nossas igrejas. Mas tudo isso tem que culminar no quê? Na transformação de vidas, na salvação dos perdidos, no encontro daqueles que carecem de uma palavra. Então, talvez, por exemplo, se a gente fazer uma mensuração do tempo agora, quantas pessoas em poucos minutos não perderam a sua vida? Quantas pessoas não estão doentes? Quantas pessoas não estão enfadadas a coisas terríveis? E nós? O que estamos fazendo? Seria um ato muito cruel e de desamor, sabendo que nós temos a palavra de esperança, a resposta, e não compartilhar isso. Então eu vejo assim, é olhar para fora. O que consiste o amor? O apóstolo vai dizer,
em que, havendo nós, percebendo em nós a necessidade do outros, tendo nossa condição de fazer, precisamos servir. Mas é uma necessidade física, emocional, material, psicológica, eu não sei. Mas nós temos algo para oferecer. Então, se de graça recebemos, de graça precisamos entregar. Então, tudo que nós temos, o mais importante, é importante você dar atenção, um abraço, amigo. Mas nós temos tudo que precisamos ter para ter uma vida feliz. Nós temos Jesus, nós temos a sua palavra, nós temos os seus princípios. Então eu vejo assim, fazendo uma análise da anatomia do nosso corpo, da anatomia da natureza. Nós precisamos olhar mais para fora, né? Alguém já disse, né? O inverso do altruísmo, pensar apenas em si, né? É olhar para fora, é pensar mais nos outros. Isso, às vezes as pessoas confundem. Acham que humildade é pensar menos de si. Não é pensar menos em si. E aqui fica até um ponto de testemunho. Todos os dias eu faço essa oração pela manhã. A minha oração é assim: Deus, acontecendo ou não a minha programação, porque nós temos uma agenda de É, trabalho, de serviço, de visita, acontecendo ou não a minha agenda como pai, como pastor, como pessoa, tendo nessa agenda compromissos, grandes compromissos ao longo do dia, acontecendo ela ou não, eu quero me certificar que terei tempo bastante para amar o Senhor e servir as pessoas, porque é nisto que consiste a minha vida. E eu termino minha oração dizendo: Senhor, não me deixe desperdiçar o meu dia. Então, por que eu digo? Eu inicio já com esse propósito, amar a Deus e servir as pessoas. Minha vida consiste nisso. Então eu não posso desperdiçar a minha vida. entendi. E esse princípio, quando você leva, você acha que isso tá atrelado ao trabalho social? Porque é uma das coisas também que eu vejo que parece que parou em meio à questão cristã, né, em meio às nossas práticas de fé. Eu acredito que o trabalho social ele está atrelado a isso. O senhor acha que de alguma forma a gente pode assimilar isso com a questão da igreja? Não apenas acho, tenho certeza e recomendo as ações, né? Existe a prova social, uma das maiores provas sociais que a igreja existe, é de alguma maneira vincular ações como essa para servir as pessoas. Então, volto a dizer, existe inúmeros métodos, várias formas, né? Por exemplo, ontem mesmo eu estava testemunhando na igreja sobre um dos maiores magnatas imigrantes nos Estados Unidos, Andrew Carnegie. Foi o rei do aço no século XVIII nos Estados Unidos. Na ocasião, ele se tornou, em 1880, por exemplo, o homem mais rico da história, ou do mundo naquele momento, quando ele vendeu sua siderúrgica para um grande banqueiro, acumulando uma fortuna de 480 milhões de dólares. Eu fiz a Naquela quantificação época. naquela época de valores, né, reajustados para o tempo de hoje. Ele teria o equivalente a 1 trilhão de dólares. O seu patrimônio o colocaria como o homem mais rico de todos os tempos e o manteria no top 1 da lista. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele estabeleceu um propósito de vida. Qual era o seu propósito de vida? Ele escreveu esse propósito numa pequena folha de rascunho à mão, quando ele tinha, em média, 20 anos de idade. Depois da sua morte, descobriram isso, quando encontraram em uma mesa como essa de madeira, em uma das gavetas, o seu propósito de vida. Ele disse assim: eu, na minha primeira metade de vida, acumularei o máximo de dinheiro que eu puder. E na segunda metade, gastarei ou doarei todos esses recursos. E que propósito? Talvez seja por isso que ele se tornou o homem mais rico do mundo na época, que havia um propósito dele em doar. E ele gastou realmente. A primeira parte da vida acumulando 480 milhões de dólares. E a segunda, doando praticamente tudo. Antes dele morrer, ele diz assim: o homem rico, o homem que morre rico, é um homem que morre desonrado. Precisamente, posso estar enganado, mas no ano de 1889, ele publicou um livro chamado O Evangelho da Riqueza. O que consiste esse livro? Ele dizia assim: que todo recurso em abundância, em excesso, que o homem tem, é uma fonte de confiança que Deus delegou a ele, para que ele possa administrar como um bom mordomo, a fim de beneficiar as entidades filantrópicas e as obras missionárias. Então, quando nós falamos do impacto social, está totalmente ligado à igreja. E entra em outro assunto agora também, já que o senhor tocou nessa ideia. Por que será que a gente tem tanta dificuldade em aceitar a oferta? Não aceitar que alguém nos oferte, mas nós ofertarmos. Pelo menos é o que a gente percebe. Há um gelo para se quebrar nessa questão nossa, do nosso convívio, de que a questão do dízimo,
A questão da oferta ainda é um paradigma ainda. O senhor, como pastor, sente isso? Que quando a pessoa chega lá na igreja, ainda há esse gelo para ser quebrado? Tipo assim, há esse tratamento para ser feito na pessoa de que se ela der, ela vai estar abrindo portas na vida dela que antes estavam fechadas? Então, foi até bom você tocar nesse assunto. É um assunto um tanto quanto polêmico, para alguns omitido, para outros negligenciado, pouco discutido. Mas eu dou um grau de muita importância a ele. Tanto é que esse livro, Dinheiro no Bolso, Sorriso no Rosto, porque Deus ama que dá com alegria, de minha autoria, ele surgiu exatamente de um problema como este, de uma pergunta como essa. Ao longo desses anos pastorais, eu vi duas necessidades extremas. Pessoas que são extremamente fiéis. Quando eu digo fiéis, que tem uma margem de contribuição à igreja, né? Pelas sementes denominadas na Bíblia, dízimos, oferta, enfim. Existe uma margem do seu ganho que é destinada para as doações, como o Andrew Corning fez na segunda metade da sua vida. Teve um impacto extraordinário. Quantas vidas não foram alcançadas pelos seus recursos? Nós estamos falando de milhões que ele doou praticamente tudo. Então, a necessidade que existe pessoas extremamente fiéis, mas têm uma dificuldade enorme de lidar com os recursos, com o dinheiro, não sabem administrar. E eu percebi o inverso também, dentro do meio cristão. Pessoas que são extremamente administradores, administram o seu dinheiro como ninguém, mas que têm uma dificuldade muito grande de ter uma abertura no seu coração para um nível de doação. Então, por exemplo, esse livro trouxe aqui, de fato, é proposital para te abençoar, tá? Ô, meu amigo, E obrigado. esse outro, depois eu posso falar com ele, se não tiver tempo, não Claro, tem com nenhuma todo importância. prazer. Esse segundo livro é o Plano de Contingência Pastoral, porque não estamos prevenidos ao lidar com crises econômicas, em todos os aspectos, né? Haverá sempre crise. Ninguém previa a pandemia. É verdade. Não havia nos bastidores ensaios de que poderíamos passar uma pandemia. A Covid-19 mostrou que por mais que nós possamos se precaver ou planejar, o futuro é incerto. Haverá previsões que não vão acontecer, mudanças rápidas. Então esse livro ele surgiu exatamente para dar uma orientação a principalmente os líderes da fé. E nesse tempo eu vi com os meus olhos terem que renunciar ao ministério, igrejas serem fechadas, recorrer a terceiros, a filhos, a banco e empréstimo para suprir as suas necessidades básicas de sobrevivência. Porque não havia movimento financeiro para sustentá-los e sustentar o ministério. E a base está em Gênesis 41, que José, Nossa, eu ia falar agora. Tava na cabeça aqui. Eu falei, é a reserva de José. exatamente, José ele teve uma visão por um meio extraordinário do que aconteceria os anos subsequentes no Egito. Então, de uma forma precavida e inteligente, ele estabelece uma política de estoque internacional. A visão vai dizer em Gênesis 41 que ele teve a, a- um período, ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E são 7 períodos de fartura e 7 períodos de fome. No tempo da fartura, ele estabeleceu esse estoque de política, essa política de estoque internacional. Um quinto, 20%, foi reservado para suprir os anos posteriores. Então, assim, esse livro surgiu dessa necessidade, mas o dinheiro no bolso, sorriso no rosto, Deus ama quem dá com alegria, surgiu exatamente para equilibrar isso. Eu posso ser financeiramente um bom mordomo e ser generoso ao mesmo tempo. Então ele veio para exatamente trazer esse ponto de equilíbrio a essas maiores necessidades. É claro que é um tema muito discutido, como eu disse, negligenciado, omitido, haverá afetos e desafetos. Mas quando você fala sobre esse tema, eu me lembro do meu testemunho. A primeira palavra que Deus me disse é para ser luz. Então esse livro ele surgiu com o propósito de trazer luz a essa dificuldade, esse pouco entendimento. Por exemplo, você sabia que no Novo Testamento Jesus falou muito mais acerca de dinheiro, administração, e a maioria das parábolas dele, quase que a metade contra a cobiça, do que qualquer outro tema no Novo Testamento? Não Isso é sabia. exatamente. Jesus falou muito mais do que fé e salvação. Perdão, deixa eu só reconsiderar aqui. Jesus falou muito mais acerca desse tema finanças do que propriamente o tema da fé e da salvação. Fazendo uma breve estatística, analisando os escritos do Novo Testamento, existe uma estatística de que para cada um versículo relacionado a este tema fé e salvação, existe pelo menos 10 relacionados às finanças. Então, é uma coisa que, primeiro, já causa um impacto. Então, nós precisamos entender. Jesus estava aqui com o seu ministério terreno a fim de captar os recursos das pessoas para se manter? Obviamente que não.
Mas ele entendeu que aonde está o tesouro do homem está o seu coração. Então Jesus entendeu, se capturasse os seus tesouros, Jesus alcançaria os seus corações. Então, é porque eu digo isso. Por exemplo, nessa temática, quando Jesus fala sobre isso, né, onde está o seu tesouro, está o seu coração, ele vai dizer em Mateus 6,24 sobre a impossibilidade de servir duas entidades, Deus e Mamon. Uma palavra grega que traduz a riqueza, o dinheiro. Então, em primeiro lugar, esse é o único momento em que Jesus atribui a palavra entidade ou chama entidade o dinheiro em mais um local da Bíblia. Segundo, é o único elemento que disputa o coração do homem relacionado à sua fé em Deus, as finanças, o dinheiro. Porque Jesus diz, é impossível servir dois senhores. Quem são eles? Deus e as riquezas. Deus em dinheiro. Talvez as pessoas que estão ouvindo podem dizer, meu Deus, é errado ter dinheiro de maneira alguma. Eu até oriento, ganhe dinheiro honestamente, gaste criteriosamente, poupe com muita sabiamente e invista generosamente. São os 4 pilares que vão fazer de uma pessoa próspera. Então, quando Jesus fala isso, ele está dizendo: o coração do homem é disputado pelas riquezas. É o único momento que acontece na Bíblia. É o único momento que Jesus chama dinheiro de entidade. Nós não vemos mais tamanha importância. Então, o problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. O problema é não é carregar o dinheiro no bolso, é levá-lo no coração. Porque o salmista vai dizer: se as suas riquezas aumentarem, não colocai nelas o coração. Porque o coração nunca vai ser o lugar adequado para armazenar o dinheiro. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra onde? No meu coração para não pecar contra ti. Então nós precisamos guardar a melhor coisa, que é a palavra de Deus, no melhor lugar, que é o coração, para o maior propósito, não pecar. Então o dinheiro não tem um lugar no nosso coração. Então o problema não é tê-lo, é ele nos possuir. Por isso Paulo vai dizer: qual é a raiz de todos os males? Não é o dinheiro em si, mas é o amor por ele. É por ele que famílias são destruídas, que o nível de divórcio aumenta a cada ano. É por ele que os quartéis da corrupção são sustentados. É por ele que os homens fazem coisas loucas. Então, quando nós, num horizonte sagrado, mediante a perspectiva bíblica, nós sabemos usá-lo de forma adequada, então nós corrigimos falhas do nosso caráter. Porque talvez existe essa balança aqui, ó: generoso e avarento, sábio, negligente, omisso e sábio. Então, a maneira como você se relaciona com o dinheiro vai mostrar o que diz o teu coração. Eu carrego essa frase comigo. O bolso é o reflexo do coração. A maneira de você lidar com o dinheiro revela o que está no seu coração. Abraham Lincoln não errou quando disse, né? Quer conhecer uma pessoa? Delegue poder. Eu quero parafrasear essa frase dizendo o seguinte: você quer conhecer o nível da espiritualidade de uma pessoa? Veja como ela lidar com o dinheiro. Então, é um assunto vasto, mas assim, consiste nisso, Mas trazer luz. é unânime se a gente for Sim, pensar que, então, a maioria, nós vemos que a maioria não lida desse jeito. sim. Há uma dificuldade na questão do tratamento com o dinheiro, e eu não falo isso, é claro, só no nosso meio. Isso é no mundo todo, né? Nesse como que a pessoa trata. Se hoje o senhor, como foi bem colocado no livro, né? E é claro que quem estiver nos assistindo, com certeza, se quiser adquirir depois, vai estar entrando em contato com o pastor Wander e É ele vai só uma observação, esses 2 livros já estão liberados na Amazon, no formato e-book, tá? Um top. preço totalmente acessível, mas que pode contribuir muito para não Legal. apenas conscientização, mas esse entendimento das finanças à luz das escrituras. Ótimo. Hoje, falando para o nosso público, pessoas que estão com essa dificuldade, quais que seriam as dicas que o senhor dá para dar o start numa vida abençoada dessa, numa vida próspera? O senhor já falou mais ou menos aí, mas assim, eu falo numa questão prática. Vai começar agora. Sim, A perfeito. pessoa, às vezes, na igreja, ela não é dizimista, ela não tem a prática da oferta, ela também não tem a prática de abençoar, às vezes, outras pessoas, por exemplo, com doações, com fazendo um trabalho social. Ela não doa nem o seu tempo, às vezes, para servir alguém. Enfim, por onde o senhor começaria hoje? Excelente pergunta, esse é um dos maiores dilemas. Na maioria dos cristãos, é uma das perguntas que eu mais ouço. Nós estamos vivendo os últimos tempos quando Paulo recomenda o jovem pastor Timóteo. Nos últimos dias, os homens serão a semelhança do quê?
eles serão altruístas, enganarão a si mesmo, pensarão apenas em si. Então nós estamos vivendo um mundo onde os olhos estão voltados para dentro. Então, quando você traz essa ideia de contribuição, é um choque, é algo disruptivo, é uma mudança radical. Então vamos lá. Considerando esse cenário, nós precisamos entender uma coisa. Eu nunca entro ou respondo uma pergunta como essa dizendo: o dízimo é certo, não é? Está na lei, não está? Passou, não passou? Eu nem discuto isso. Eu apresento o seguinte argumento. Biblicamente, não existe separação entre esses dois verbos, amar e dar. 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, a concepção da palavra amar, do sentimento amar, da ação amar, nós só conseguimos ter a concepção e a realização disso porque nós tivemos uma impressão aqui atrás. Nós tivemos alguém que mostrou como deve se fazer. Então, a métrica do meu entendimento é pautada na palavra de Deus, a minha regra de fé e conduta. Eu sei que existe afetos e desafetos, pessoas que concordam. Tem todo o direito, tá tudo certo, mantenho o meu respeito, mas a minha linha vai ser uma linha bíblica. Vai ser o que diz as escrituras. Então, quando o apóstolo João diz, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, a pergunta que vai fazer toda a diferença. Este é o pulo do gato. Se você descobrir isso, sua vida financeira nunca mais vai ser a mesma. Como Deus me amou? Se eu posso amar e Ele me amou primeiro, eu preciso perguntar, então, como Ele me amou? João 3,16 responde, Deus amou o mundo de tal maneira que, o que Ele fez? Ele Deu. deu, Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então perceba, a modalidade, o modo como Deus nos ama é carregado de uma doação. Então não existe separação entre essas duas palavras, amar e dar. Não existe divórcio nessas duas palavras na Bíblia. Você pode dar sem amor. Isso é fato. As pessoas dão por necessidade, obrigação, porque são forçadas em um determinado local a fazer isso. Você pode dar sem amar, mas você nunca será capaz de amar sem dar. Então, a minha premissa é essa. Então, não existe separação essas duas palavras. Então, Deus amou e deu. Agora, isso me fascina, isso me chama a atenção. Deus amou, não apenas amou de palavras. Como eu, muitas vezes, faço como marido, como eu faço como filho, eu declaro meu amor para minha esposa. Tudo bem que depois de 12 anos de casado, eu descobri que uma das maiores declarações de amor, depois de 12 anos de casados, é saber que quando a sua esposa acorda, o café está pronto e a louça está lavada. Boa. É. Então veja assim, um beijo para minha esposa que está me assistindo, fiel companheira, nunca se levantou contra qualquer coisa que nós decidimos para o reino, Glória a Deus. principalmente os nossos votos financeiros. Eu falo isso porque há momentos da nossa vida que a gente reduz o nosso padrão de vida para aumentar o nosso nível de contribuição. Então ela é o meu termômetro, que eu sou um doador compulsivo, mas ela é Entendi. meu termômetro. Um beijo a você, minha esposa. E então assim, Deus não apenas amou de palavras, seu amor foi sacrificial. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor. Uma das maiores demonstrações de amor na Bíblia Sagrada, uma das maiores provas deste amor é quando Jesus foi entregue pelo Pai por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é a partir disso que eu compreendo. Aí quando nós observamos que a pessoa dessa doação é o próprio Filho Jesus, então agora faz sentido quando Jesus disse em Atos 20:35, é melhor dar do que receber. Por exemplo, na sua perspectiva, o que é melhor, Tiago? Meu amigo, dar uma coberta ou receber uma coberta? Uhum. Com certeza dá. Dar um prato de comida ou receber um prato de comida? Existe um estudo científico, eu só não me lembro o nome específico do hormônio, que é liberado quando uma pessoa faz uma doação, o outro que recebe também é impactado pela liberação desse hormônio, e um terceiro que está presenciando esse ato de dar e receber é mais impactado ainda por esse hormônio, que está atrelado à felicidade, ao prazer, à alegria. Olha só. Por isso, Paulo não errou quando ele diz em 2 Coríntios 9:10. Deus ama quem dá com alegria. Entendi. E Paulo vai dizer, cada um contribui o que propôs no seu coração, não por necessidade nem por constrangimento. Então Deus ama quem dá com alegria. Então Paulo nos mostra as 3 formas de contribuir. Por ressentimento. Eu tenho que
que fazer, eu tenho que dar. Por obrigação. Me sinto obrigado a fazer, mas por ação de graças. Não é eu tenho ou devo, eu quero fazer. Então, o amor de Deus é provado quando Cristo morreu em nosso lugar. E aí, Jesus, que é o alvo desse amor, a entrega desse amor, ele diz o seguinte: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por que Jesus disse isso? Porque ele tinha propriedade para dizer isso. Por exemplo, Tiago, meu amigo, se você é um homem honesto, que eu sei que você é um homem honesto, íntegro, paga suas contas em dias, se você não quer levar vantagem em tudo, mesmo que você despreze ou prejudique alguém, se você não é aquele perfil que gosta de puxar o tapete, se você leva uma vida que está de acordo com a fé que você declara, você tem propriedade para dizer sobre honestidade. Quando Jesus disse que é melhor dar do que receber, ele tinha propriedade para dizer isso. Por exemplo, eu falo isso nas páginas iniciais desse livro, A Origem do Amor. Nós vamos contemplar aqui algumas doações de Jesus. Por exemplo, para Judas Iscariotes, ele deu a bolsa da tesouraria. Na cruz, para João, a sua mãe, e para sua mãe, João. Antes de ser crucificado, Jesus deu a sua túnica, que era valiosa e foi repartida entre os soldados romanos. Para os discípulos, a paz. Para o mundo, ele deu o evangelho. Para José de Arimateia, ele deu o seu próprio corpo para ser sepultado com dignidade. E para todo aquele que nele crê, ele deu o quê? A vida eterna. Então perceba que o ministério e a vida de Jesus é pautada no quê? Nas doações. Então quando nós entendemos isso, então nós nem entramos no mérito da discussão é ou não é, tá na lei ou não tá, dízimo. Você entende? Quando você ama a Deus, esse amor, ele precisa ser carregado de alguma coisa, no mínimo de uma doação. Então isso faz todo sentido. Por quê? Porque a lógica de Deus é diferente da nossa. A matemática do céu é diferente da matemática do homem. Aqui, para você ter em abundância, você precisa acumular. Quanto mais o homem acumula, quanto ele mais guarda, mais ele tem. Para Deus, não. É quem mais distribui. Provérbios 11:24. Aquele que mais distribui vê as suas riquezas aumentar, mas aquele que retém o que deveria dar cairá em pobreza. Então Salomão vai dizer no verso 5 do capítulo 11 do livro de Provérbios: a alma generosa prospera. Aí. Então, um coração generoso, quando você dá, quando você entrega, você está dizendo algo no mundo espiritual. Você venceu um passado de ganância. Aquilo não te aprisiona mais. Te aprisiona. Então, assim, a ganância acumula. O homem retém. O diabo rouba, mas a natureza de Deus é inclinada ao dar. E a nossa filiação é atribuída ao quê? Deus. Por meio de Jesus, nós somos adotados como filhos de Deus. Então, qual é a natureza de um cristão? Ela é inclinada ao Nada. dar. Então, quando nós temos uma concepção disso, Tiago, essa questão É natural. é natural, Entendi. entendeu? E aí a gente fala, ok, por exemplo, o primeiro relato de dízimo está em Gênesis 14:20, 400 anos antes da lei. Nós vemos relato deles nos livros proféticos, poéticos e no Novo Testamento. Embora os versículos que mais aparecem acerca desses temas estão reservados no Antigo Testamento, não significa perder a sua importância. Mas Jesus disse em Mateus 23:23, quando os escribas se justificavam de dizimar, ofertar, até das pequenas coisas, das hortaliças, né? Aí Jesus olha para o coração deles e diz assim: olha, não deixe de praticar tais coisas. Entretanto, guarde os preceitos importantes da lei, a fé, a bondade e a misericórdia. Faça isso, mas priorizando isso. Então, ah, quando a gente olha, ok, as pessoas falam, estamos na dispensação da graça, Jesus, mas gente, nós temos que pensar o seguinte: Jesus não apenas cumpriu, ele elevou os padrões. Por exemplo, no Antigo Testamento, se uma mulher era pega em adultério, o que aconteceria com ela? Publicamente, ela era morta, apedrejada. Jesus elevou o padrão e diz assim: se ao menos você olhar e desejar no seu íntimo, você adulterou. Então eu falo, qual é mais dificultoso? Aqui ou aqui? Então Jesus não apenas cumpriu, ele eleva os padrões. Então, quando nós temos uma abertura de entendimento e quando o Espírito do Senhor transforma o nosso coração, Esclarece. esclarece, é natural, entendeu? Volto a dizer, você pode dar sem amar, mas você nunca será capaz de amar sem dar. Isso não remete apenas a pecúnia, a valores, a algo monetário. Isso remete ao seu tempo, à sua atenção,
a sua oração. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando você compreende o que é realmente amar, sua concepção muda. E eu posso Entendi, falar aos seus ouvidos, como eu estou falando agora, é o ouvido daqueles que estão nos acompanhando. Mas só o Espírito Santo pode fazer, falar ao nosso coração, melhor dizendo. entendi. Então, O senhor acredita que essa parte de você ter essa movimentação de mudança na vida de uma pessoa, numa área tão delicada como a área das finanças, como foi dito aí, é pelo entendimento. A pessoa muda o entendimento dela para saber que ela está cada vez mais entendendo de que se ela dá, ela vai ser abençoada. Porque eu acho que hoje realmente essa falta de entendimento que é o que faz a pessoa saber que se ela der, ela tá perdendo e tá beneficiando a outra, que tá recebendo. Às vezes ela não entende, né, nessa linha que ainda é melhor dar do que receber. Mas será que esse paradigma que a pessoa tem de entender, de mudar esse entendimento, de saber que se ela doar, se ela der, ela vai estar abrindo essa porta na vida dela, não é o que realmente está dificultando essa convivência, essa mudança de paradigma, que é o que está fazendo muito líder, como nós falamos no início, rever esse chamado, essa vocação, por estar passando por essa dificuldade hoje? Eu estou dizendo assim porque o senhor às vezes está vivendo no ambiente lá da igreja, do seu ministério, e tem alguns convívios que você vê em outras igrejas. E você acaba presenciando ou ouvindo comentários dessa dificuldade que cada pessoa está passando, que cada líder está passando, por ver que o seu público, que o seu rebanho não entendeu ainda essa lógica de ordenância bíblica. Como que o senhor acha que esse líder que está vivenciando isso hoje, ele pode mudar isso na igreja dele? É claro que a gente, não vou nem entrar nessa questão espiritual, porque eu sei que o princípio vem pela fé, pela oração, mas na prática, como que o senhor acha que isso pode ser mudado hoje? então, Tiago, o que acontece? Eu vejo duas linhas, são duas vertentes aí. Primeira, o povo perece por falta do quê? Conhecimento. Conhecimento. Então, nós temos a incumbência de ensiná-los. É um dever nosso fazer isso. É um direito das pessoas refutarem, rejeitarem ou aceitarem. Mas nós precisamos ensinar. E o ensino é pautado no quê? Volta a dizer, numa métrica bíblica. Tudo que eu estou falando tem uma base bíblica. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Embora eu tenha formação em educação financeira, que são métodos, são questões que ajudam a uma melhor performance na sua vida financeira. Entretanto, nós precisamos ensinar. Este é um tabu que eu vivi como pastor dentro da nossa denominação. É uma dificuldade da maioria dos pastores, porque nós temos grandes extremos. Os que se fecham, se calam, por medo, negligência. Volto a dizer, é um assunto, às vezes, delicado, disruptível, que vai gerar um certo desconforto, ok? Mas, ao mesmo tempo, há outros extremos, dos Sim, apelativos, das coisas que trouxeram uma marca muito ruim. Então, talvez, pode ser um passado que não foi resolvido nessa área por uma decepção, ok? São os extremos. Eu trabalho o quê? Sempre uma linha bíblica, uma linha de ensino, ok? Porque quem crê, nenhuma explicação é necessária. Quem não crê, nem toda a explicação, o argumento vai ser suficiente para convencer. Por entendi. isso eu volto a dizer, eu falo aos ouvidos, mas Deus fala ao coração. Precisa de uma transformação genuína do Espírito Santo no seu coração, para que você possa ser uma alma generosa. Então, essa é a primeira linha, primeira vertente. Isso também, desculpa cortar o senhor, parte também daquele princípio do exemplo, né? Essa é a segunda linha. Você já, Adiantei. você já se antecipou e respondeu. É a linha do Entendi. exemplo. Então, o povo perece por uma falta de conhecimento, nós temos a incumbência de ensiná-los. Ok? A igreja é o que o pastor ensina ou deixa de ensinar. Entretanto, existe a linha do exemplo. Eu falo daquilo que creio, eu falo daquilo que vivo. Isso aqui não é um conto de fadas, não é porque alguém relatou, ó, faça isso porque vai. Não, eu vivo isso. Então, eu sinto um certo conforto, uma tranquilidade. Para mim é algo natural falar disso, porque eu vivo isso. Então, o exemplo continua sendo a melhor forma de ensinar. Então, Entendi. talvez não estou afirmando isso, Sim, sim, não tenho sim. dados para isso, mas pode ser. A dificuldade de ensinar por não fazer. Então, comece hoje. Entendi. Então, essas são essas duas linhas, a ausência do ensino
e a ausência do exemplo. Não posso Entendi. exigir aquilo que eu não posso me comprometer. Então, se Jesus disse que é melhor dar do que receber, quando eu analisei isso, eu fui ver que existe algumas doações que contemplou a sua jornada ministerial aqui. Então, para o líder que está nos assistindo, o melhor caminho seria realmente esse, de começar um trabalho de ensino na sua igreja, no seu rebanho, com o seu público. Ele começar um trabalho realmente para mudar esse pensamento e, concomitante a isso, você começar a prática. Você, de alguma forma, começar o exemplo para trabalhar com isso daí. Perfeito? Ótimo. E para o público que está nos vendo, o membro, o cristão que está indo na igreja, ele vai trazer isso para o conceito da sua vida. Ele vai se aprofundar também no conhecimento, não vai ficar esperando também que isso caia do céu, como o senhor disse a respeito do trabalho, e vai começar através desse exemplo. Esse exemplo seria para sua própria vida prática? Ele mesmo se mostrando que isso pode acontecer? Seria como... Ele poderia tratar isso como se ele estivesse provando a Deus? Por É, exemplo, eu vou começar a dar, eu vou começar a ser dizimista, eu vou começar a ser ofertante. Só porque o pastor falou, só porque eu ouvi e eu não tô fazendo isso, e eu tô passando por essa situação na minha vida. Se eu começar a fazer isso agora porque tá falando, eu vou estar tratando isso como uma ganância, não sei, né? eu Como entendi a um... sua, mas esse é um ponto comum que acontece, tá? As pessoas vão pelo quê? Pela necessidade, pelo dever, volto a dizer. Como o senhor usou seu próprio testemunho no começo, Exato, né? É o despertamento, às vezes, dessa vocação que Deus quer fazer na nossa vida. exato. Então, assim, a sua pergunta é muito abrangente, eu Sim, teria sim, que dar sim. algumas respostas aqui, mas assim, a primeira coisa, quando Jesus, no Monte da Bem-aventurança, Mateus 5, 6 e 7, ele fala sobre a bem-aventurança, ele fala sobre três coisas que são feitas no secreto e recompensadas no público. Ele fala da oração, ao entrar no seu quarto e fechar a sua porta, ore a Deus a sós e Deus que te vê em secreto te recompensará em público. Então a primeira coisa que nós devemos fazer em particular e que seremos recompensados em público por Deus, a oração. Segundo, o jejum. Jesus disse: "Não te mostre com a aparência de que está jejuando, com semblante descaído. Lave o seu rosto e que ninguém perceba." Da mesma forma que a oração é feita no secreto e é recompensada em público por Deus, o jejum também é. Mas Jesus fala de uma terceira modalidade, uma modalidade de contribuição, um tipo de oferta destinado aos pobres, aos desfavorecidos, aos necessitados, que é a esmola. Parece familiar, não sei se você recorda quando Jesus disse: "Quando sua mão fizer, esconda a esquerda, ela não precisa saber." Então, assim, o fato de ser exemplo não é preciso se tornar público, tá? Como os fariseus, né, queriam os holofotes para eles, mostrando que eles eram dignos de santidade por causa dos seus Caridosos. feitos, caridosos, porque eram vistos. Não, é sua consciência. Quando você fala algo de que você vive, você transmite uma segurança. Então você não corre o risco de ser tentado ao engano, porque é muito difícil sustentar esse estilo de vida. Ele tem prazo de validade. Você não consegue sustentar o que você não vive. Você vive uma hipocrisia, né? Essa palavra vem do grego de máscara. Os anfiteatros gregos se usavam. Então, quando você tira literalmente essa máscara e você representa quem você é, então a sua consciência não te acusa. Então, esse exemplo, primeiro, não é público, tá? Uma coisa muito consciente, algo interno seu. Mas existe benefícios. Então, esse é um grande dilema. Nós não damos para receber, embora Deus nos prometa o retorno. Entendi. Há promessa para isso, mas não fazemos por Isso, isso. nós não desenhamos essa promessa e não fizemos isso. Deus, por um ato de misericórdia, por um ato de compaixão, por livre vontade, pela sua soberania, ele prometeu. Sim, Cristo prometeu um retorno sobre toda a semente. Entretanto, nós não damos para receber. Nós damos porque temos a consciência de que já recebemos. João 3,27 diz que o homem não recebe coisa alguma que não venha do céu. Então, quem é a nossa fonte? Deus. Quem é a nossa fonte de provisão? O céu. Nós cremos. Só que não significa dizer que eu vou fazer uma troca, uma barganha, eu vou dar para receber. Não. Eu já recebi, por isso dou para testar a minha fé, a minha gratidão e minha honra que eu tenho com Deus. E a gente volta lá no início. Qual é o maior símbolo do evangelho? Quando Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E ele remete isso ao quê? Cruz. Então não é uma escada que eu vou ter um progresso material.
Porque quando o progresso é atingido, agora Deus é desnecessário. Nossa, essa daí, agora você entrou num tema aí realmente que se você for abranger, nós vamos ficar aqui, vamos ficar até de tarde aqui, hein, gente, ó. Essa área da questão do crente, realmente, dele ser abençoado, é um tratamento que ele tem que fazer também, né? Porque se a gente for ir nessa área, nessa parte de você entender que você vai dar, que você vai receber, mas que você não tá recebendo, não tá dando porque você vai receber, ou seja, não tá mostrando o que você tá fazendo, você vai começar a ser abençoado também. E há um tratamento para a pessoa ser abençoada também, né, pastor? Porque eu acho que essa escada, como o senhor disse aí, que você vai subir, não é para que chegue ao topo do sucesso, mas que você entenda que quanto mais você servir, mais Deus vai te abençoar sim, mas que você não tá fazendo isso por esse motivo, né? Você tá fazendo para Percebeu poder... a nossa conversa? O quebra-cabeça está sendo montado. Sim. Não sei se você conseguiu assimilar isso. Então, eu vejo assim, nós já estamos em um tempo que os homens são amantes de si mesmos. As pessoas estão pensando demasiadamente em si. O altruísmo está em grau altíssimo. Então, é um quebra de paradigmas. Viver hoje a métrica de uma vida generosa. Colocar a necessidade do próximo antes da sua. Pensar nas pessoas. E quando eu falo em nível de doação, nós temos uma escala aí. As pessoas, famílias, irmãos da fé, reino, entidades filantrópicas, projetos sociais, enfim, grupos missionários. É um leque. Comece. A- Jesus disse, há uma alegria em dar e receber. Então eu vejo assim, existem algumas coisas que ainda prendem essas pessoas. A avareza, um passado de extrema avareza, de muita dificuldade. É difícil quebrar isso, mas eu não vou dizer que é impossível. Sim. Então, como eu disse que tudo está sendo um um montar de quebra-cabeça, cada peça no seu lugar, volto a dizer, lembre-se dessa frase que eu disse: "A ganância acumula, o homem retém, o diabo rouba", mas a natureza de Deus é inclinada a dar. Como filhos de Deus, existe uma semente de doação dentro de nós. Como cristãos, isso é uma coisa que precisa ser natural e vem de uma transformação do espírito. O aproximar da pessoa de Jesus, o contato com as escrituras é o que vai lavar e transformar a nossa mente e o nosso coração. Eu sei que é um tema muito polêmico. É. Eu falo porque eu ouvi esses dias uma palavra Sim. sobre isso, e era interessante em que o pregador ele falava assim, o diabo mudou a estratégia dele de trabalhar nesses últimos dias, sabendo que está se cumprindo esta palavra que o senhor acabou de falar, que os homens se tornariam amantes de si mesmos, e ele mudou a estratégia. A estratégia é, eu vou abençoar o homem. E nós não estamos sabendo nessa transição lidar com essa bênção. Que esses dias eu ouvi um testemunho também, a gente comentou sobre isso. Foi aqui, acho que foi na sexta-feira que nós comentamos mesmo sobre isso, em que numa determinada cidade, num determinado local, o irmão justificou que ele não foi para a igreja, que ele não participou do culto, porque quando ele chegou na igreja não tinha lugar para ele estacionar o carro. Então ele falou: não tem vaga perto da igreja, não tem onde estacionar, eu vou para casa. Então o pastor, ele estava procurando um terreno, mas esse terreno tinha que ser atrelado a um estacionamento muito grande, porque ele sabia que tinha membro que não ficava no culto, porque se ele tivesse que andar 2 quarteirões para estacionar o carro. Então o crente vai lá, ora, Deus dá o carro, Deus dá a bênção. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então ele pega e ele, não sabendo lidar com isso, tipo assim, pô, a bênção agora tá se tornando uma maldição, tá me atrapalhando. Porque se eu fosse de ônibus, eu não estaria preocupado com o carro. Ou se eu fosse a pé para a igreja, enfim, né? Então, assim, usando esse exemplo, a gente percebe também de que se a gente também estiver bem, nós perdemos o senso de necessidade de Deus. E aí onde a gente fala, cara, hoje é um culto de quarta, é um culto de quinta-feira na igreja, eu não vou não, eu vou comer um lanche. Eu vou numa pizzaria, eu vou comer uma comida japonesa, que hoje eu tenho condição para isso. Então eu não preciso mais ir na igreja todo culto. Você lembra quando Jesus, passando por uma aldeia, havia 10 leprosos? Eles clamaram por misericórdia. E Jesus disse, vão até o sacerdote. Mostre a eles que vocês estão limpos. O sacerdote era uma espécie de avaliador. Um fiscal. Um fiscal, que a saúde estava bem. Isso, para o cara não ser mais excluído da cidade, né? no meio social. Do contágio da doença. Isso. E o que Jesus fez? Os 10 foram curados. A minha pergunta é, quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Então aqui eu tenho uma estatística. De 10, um volta, 10% entende o efeito de uma vida contente.
é compreender o, a- o benefício de É o levar uma vida mínimo, grata. é o A mínimo. gratidão é a rainha de todas as virtudes. Então, assim, você percebe isso. Então, já existe naturalmente um indicativo de que as pessoas, a tendência é ser ingrata, é esquecer com facilidade tudo o que aconteceu. Então, eu digo sempre, na dificuldade, a dificuldade prova a nossa dependência de Deus. Mas a prosperidade desafia a nossa fidelidade a Deus. Sua fidelidade vai ser testada não é quando as coisas estão ruins, é quando elas estão boas. A sua fidelidade a Deus. Então veja, eu já tenho um retrato há mais de 2000 anos atrás. Jesus presenciou a dificuldade das pessoas esquecerem facilmente o que elas foram beneficiadas. E não mudou muita coisa. Ainda existe aplicações desse retrato nos dias de hoje. Mas volta a dizer, onde está o teu tesouro? Jesus disse, aí está o seu. Perceba que o coração do homem está sendo disputado por causa do quê? Das riquezas. É um assunto tão Verdade. importante que, ao meu ver, não, embora seja muito discutido, pouco discutido, muito polêmico, mas nós não podemos omitir isso. Isso tem um grau de importância no nosso coração. Mas é entender que ele tem um lugar adequado. É ele que está sobre os nossos domínios. Ele está nos nossos pés. Nós podemos dizer, então, na prática, pastor, de que se a pessoa age dessa forma, ela está numa sequência com Deus. E nós vamos trazer para a vida prática, é claro, a sua frequência na igreja, sua frequência na atividade eclesiástica ali, sendo líder, ajudando, enfim, cooperando. Vamos dizer que você vem nessa crescente, você vai ser abençoado. Se você diminui esse ritmo ou para, nós podemos então dizer de que automaticamente você vai ser prejudicado na sua vida também. Porque não que Deus é vingativo e vai lá e vai te amaldiçoar do que você já foi abençoado. Não. Mas automaticamente aquela crescente que você estava na sua estrutura mental, psicológica, espiritual, ela vai ser abalada, porque você vai perder aquela frequência, não é? Então, automaticamente, tudo aquilo que você tem, às vezes você vai ter dificuldade para administrar depois. Sim, ó. O mesmo Jesus que disse, aquele que quer vir após mim renuncia a si mesmo, é o mesmo que depois disse, o que vale mais o homem? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Haverá um momento daqui a pouco de tão enfadado é a busca pelas riquezas, e eu volto a dizer, o problema não é o dinheiro, é o amor e o lugar que ele ocupa no nosso coração. Se ele está substituindo as coisas mais importantes da vida, então qualquer sucesso lá fora não compensa o fracasso de uma vida infeliz, de um casamento à beira do colapso. Porque o dinheiro ele pode comprar muitas coisas. Ele compra uma casa, mas ele não tem o poder de comprar uma família. Ele pode comprar um belo caixão, mas ele não compra uma noite de descanso. Ele pode granjear amigos, mas ele não é capaz de comprar uma paz interna. Então ele tem os seus benefícios, mas nós precisamos saber usá-los sobre a perspectiva de Deus, sobre a percepção sagrada. Então quando você fala isso, volta a dizer, é uma lei universal da vida, é uma lei divina, o que o homem planta ele colhe. Existe um retorno natural. Por exemplo, se você der à terra uma semente, ela vai te devolver o quê? O fruto. Se você der ao banco o seu capital, fizer um investimento, tempos depois ele vai devolver com juros. É uma lei de Deus, é uma lei universal. E ninguém tem isenção nessa lei. Então, o retorno é um direito assegurado por Deus. Aqueles que fazem, Deus se responsabilizou disso. Não que isso seja o principal objetivo para dar. Nós damos porque eu reconheço que eu já recebi o bastante. Então, veja bem, eh, existe uma tendência nessa sua pergunta. Não vou dizer que é a maioria, mas à medida que melhora, se afasta. Eu vejo isso no ministério. Aquela sensação, meu Deus, por que melhorou? Como pastor, eu pergunto, falo, Deus só foi melhorar. Parece que a igreja não é mais atraente, a fé não é tão como era. O pastor já não é mais aquela pessoa de respeito. As coisas pela palavra já não é mais atrativa. Então vai perdendo, porque o que está ocupando o seu coração é uma entidade chamada dinheiro. Não tem como servir a Deus e o dinheiro está ocupando, e o coração não é o lugar adequado para guardar essas realizações. Ó, testemunhei essa semana sobre a brevidade da vida e a certeza da morte, como isso impacta a nossa relação com o dinheiro, por exemplo, e o nosso tempo. Nós viemos daqui sem trazer nada e sairemos daqui sem levar nada. Então, o que compete à vida? Se temos o que comer, o que beber, estejamos isso contentes. É isso que Paulo vai dizer. Então, nesse intervalo rápido, o que nós fazemos aqui define a nossa vida de bênçãos, de paz e abundância aqui na eternidade. Então,
O que eu quero dizer é o seguinte: a vida é um sopro, como o vapor que sai da chaleira e logo se dissipa, como um atleta de alta performance em grande velocidade, como uma flor que cedo ela aparece e daqui a pouco ela murcha e seca. Todos estão afadados a isso. Então, quando você acumula suas medalhas, anos depois elas se tornarão poeira. Os seus troféus serão enferrujados e O que esquecidos. está acontecendo, você já passou uma reportagem dos atletas da Olimpíada, os antigos de 15, 20 anos atrás, vendendo suas medalhas hoje, porque para eles não tem mais significado nenhum. Estão passando dificuldade financeira e tendo que leiloar suas medalhas para poder sobreviver. Então, isso me faz pensar pelo menos 3 lições. Por exemplo, nós ganhamos a primeira, ganhamos a vida, nos sus ganhamos a vida com aquilo que nos sustentamos. E nós cumprimos o propósito de dar, de ver uma vida, uma alma generosa, quando o nosso coração está inclinado a dar. De forma mais simples, você se sustenta com o que ganha e ganha a vida com aquilo que dá. Segunda lição de tudo isso, o que é prosperidade financeira? Então, por que ter? Para cumprir os propósitos de Deus. Então Deus, eu vejo assim, nunca tem o interesse de dar algo que vai lhe manter longe dele. Qual seria o interesse de um pai dar algo para o filho? Que aquilo que ainda que resulte em glória, em comemoração, em celebração, ainda que otimize a sua qualidade de vida, vai manter longe da sua presença. É algo assim que nós precisamos refletir. E a terceira lição, falei sobre a prosperidade financeira, por exemplo, ao meu ver, é ter recursos para cumprir os propósitos de Deus. Alguns têm mais, outros menos, segundo a sua capacidade de lidar. Por isso, enquanto você não aprender a lidar com o que você tem, você nunca vai ter o que você deseja. Então, a régua de Deus sempre vai começar pelo pouco. É um teste, é uma fidelidade. Por exemplo, se eu perguntar agora, de bate-pronto, o que que é melhor? Você ganhar R$ 1 milhão agora ou durante 30 dias você sempre vai ganhar o dobro do dia anterior, começando com R$ 2? O que que é melhor? Ganhar 1 milhão agora ou hoje eu ganho R$ 2, amanhã 4, depois 8, 16 Melhor até ganhar 30? o dobro. Entendeu? De bate-pronto, as pessoas às vezes elas falam o quê? Não, eu quero R$ 1 milhão, já resolve meu problema, ok? Eu respondi na outra porque eu já ouvi essa. Então, por quê? Para No quem fi não conhece, claro que vai crescer o olho no 1 milhão. Exatamente. No final de um mês, 30 dias, você sendo fiel a essas porções pequenas, você vai ter o equivalente a R$ 1 bilhão, ou seja, 1000 vezes mais. Por que eu estou dizendo isso? A gente precisa entender que o que Deus nos entrega para financiar a sua obra, para recuperar os nossos sonhos e cumprir os propósitos dele. Então, infelizmente, pegando a palavra de Carnegie, aquele exemplo que nós demos do rei do aço nos Estados Unidos, talvez seja por isso que ele ganhou muito dinheiro, para doar tudo, principalmente as causas missionárias. Deus permitiu porque o propósito era. Então, a riqueza não seria uma fonte de confiança que Deus deu ao homem para que ele administre tão bem para beneficiar as pessoas e o seu reino? A gente precisa responder isso. Então, eu compreendo a dor dessa pergunta. E eu compreendo como pastor. Pessoas, é, é difícil ouvir isso, é difícil falar isso. Parece gritante, mas é uma realidade. Pessoas que melhoraram o padrão de vida, ao invés de atestar ainda mais a sua fé e sua gratidão a Deus, entendendo que isso é um benefício para servir o reino e as pessoas, as suas necessidades, se ausentam. Então, quem dominou o seu coração não foi a cruz, foi a escada. Não foi a renúncia, foi o progresso pessoal. Então, se utilizam da fé para se beneficiar. Mas aqui nós temos outro ponto. E pessoas que, pastor, realmente prosperaram, porque creram nos seus princípios. Princípios dão certo. Eu disse a você, se você der à terra um fruto, a semente na terra, ela te devolve um fruto. Se você colocar o seu dinheiro aplicado no banco, ele te devolve com juros. Se você der a Deus, Lucas 6,38, ele disse, darei uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, como lidar com o aumento e a riqueza? Não perca de vista que o propósito de Deus é entregar isso é uma confiança. Fará com que esse recurso seja revertido por reino. Então, é uma dor. Infelizmente, existe pessoas, e eu vou completar aqui, eu disse que é difícil falar isso, que às vezes não pode melhorar tanto porque se perdem. Ficam embriagadas por um tema chamado riquezas. E a Bíblia vai dizer, aqueles que buscam isso constantemente, trazem para si enfado, condenação. O problema não é dinheiro, mas é dar um destino bíblico para ele, um destino certo. Então, meu amigo, eu compreendo essa pergunta dolorida que eu
eu aprendi a lidar no meu ministério. Deus nos deu, como bom mordomos, um dia prestaremos conta. Eu quero me assegurar que naquele dia eu direi a Deus: ganhei o que eu pude, gastei tudo o que eu pude, investi tudo o que eu pude para financiar a sua obra. Nós falamos até agora, nesse ponto, a respeito das pessoas que já estão num nível confortável, né? Já chegaram no nível em que atingiram. E é legal que a gente está falando nessa área, pessoal, porque o pastor Wander, ele é especialista em finanças, então, como ele bem disse, tem um livro escrito, tudo já registrado para ajudar pessoas nesta área. Então, por isso que a gente está explorando bastante esse assunto, né? E assim, nós falamos a respeito dessas pessoas que já chegaram nesse nível, num nível confortável de se viver, e às vezes não estão sabendo lidar com isso. Mas e aquelas pessoas que ainda não atingiram? Será que o senhor tem alguma coisa para passar, por exemplo, para aquela pessoa que está passando a dificuldade financeira e ela não sabe como lidar com isso? Por exemplo, uma pessoa que está com o nome sujo, uma pessoa que está endividada e aí só patina, não consegue sair daquele lamaçal que está fazendo ela perder aquela esperança de que um dia ela pode recomeçar, de que um dia ela pode iniciar a sua caminhada financeira de forma completa, de forma satisfatória. Existe alguma receita prática, pastor, que Sim, sim. ele pode Já começar? precisaria de tempo, né? São perguntas, não são tão simples, né? Mas assim, veja bem, nós estamos vivendo um tempo onde o corpo está sendo adorado. Nunca na nossa história, nessa época que estamos vivendo, as pessoas estão cuidando do corpo. E não há nada de errado nisso. Eu acredito que Deus é a cura e a saúde é a responsabilidade do homem. Mas fazendo uma analogia da saúde do corpo, da saúde do ser humano, as finanças, nós precisamos avaliar que nível de saúde nós estamos. Então, dependendo o estado financeiro da pessoa, nós temos alguns perfis, né? A pessoa, ela está estável, ela usa a teologia do empate, o que ganha, gasta, tá? 0 a 0. Mas num imprevisto, ela se compromete. Aí começa a bola de neve. Recorrer ao limite de cartão de crédito, cheque especial a terceiros, e essa bola de neve vai tomando mais forma ainda. Segundo, aquele que é poupador, por exemplo, ele gasta menos do que ganha e ainda tem uma reserva, para que diante, por exemplo, de um imprevisto ou um infortúnio, ele não precisa correr o risco de assumir dívidas. Então, fazendo uma analogia do corpo humano, da saúde, você precisa saber que nível que está a sua saúde financeira. E para isso precisaria do quê? Uma blitz, um diagnóstico. Você precisa saber para onde está indo o seu dinheiro. Existe mais de 80% das pessoas hoje no Brasil são inadimplentes, não conseguem pagar as suas dívidas. Todas. E tem cristãos envolvidos nisso. Sim. E geralmente qual que é os sintomas? Talvez o que lidera aí. Geralmente as pessoas gastam mais do que ganham. Começa por aí. Então você precisa reduzir o seu consumo. Então às vezes essa redução é aquela restrição alimentar que você tem que fazer para recuperar a sua saúde. Outros não é redução. Outros vão ter que eliminar. É um caso de vida e morte. Ou você para de consumir esse produto, ou você corre risco de vida. Quando o médico dá o ultimato. Ultimato. Então, na saúde financeira é a mesma coisa. Há coisas que você precisa eliminar, há coisas que você precisa reduzir. E como esse processo é feito? Dentro de um detalhamento mais cuidadoso, dentro de um diagnóstico. Quando eu falo, por exemplo, quanto você ganha, automaticamente você vem na sua mente um valor mental, que é o seu salário bruto, seu ganho bruto, o seu lucro bruto. Mas efetivamente não é. Existem descontos, existem gastos operacionais. Então, efetivamente, quando você ganha, sempre será menor que aquilo que você imagina ser. Então, começa aí. A partir daí, você tem que se adequar ao seu padrão de vida. Você tem que estar com os pés no chão, tendo a certeza de que a minha realidade é esta. E é um período, volto a dizer, para alguns é um período de sacrifício, para outros um reajuste. Então, por exemplo, uma pessoa que está endividada, que é a maioria dos casos dos brasileiros cristãos de uma forma geral. Então, primeira coisa, saiba quanto você ganha e quanto você gasta. Coloque no papel isso. Você vai se surpreender com gastos exagerados. Por exemplo, há uma estatística no mundo da educação financeira que 30% do seu orçamento doméstico é com gastos desnecessários, são supérfluos. Ou seja, 30% da Você sua poderia renda, estar economizando isso daí, investindo. ok? Então, só uma adequação no orçamento doméstico, você já tem um alívio que pode fazer projeções. Então, outro ponto, gastar menos do que ganha.
Essa é uma primícia, isso é uma coisa simples. E, pastor, estou endividado, e agora? Né? Não há como fazer. Então eu digo assim, trabalhe honestamente. Procure por uma segunda renda, uma terceira renda. Trabalhe duro para isso. E agora, qual o próximo passo? Então, é uma sucessão de etapas. Então, reduzir o que você gasta, procurar por uma fonte extra. Vai ter que sacrificar desejos. Sacrificar, isso eu volto. Dentro desses 30%, por exemplo, está aquela pizza que toda semana você come. Não estou dizendo para não comer. Come uma vez ao mês ao invés de ser 4. Porque depende do seu grau de realidade. Nós estamos falando aqui dentro da sua pergunta de uma pessoa de classe baixa, que ganha pouco, tem uma vida limitada financeiramente, está endividada. Então, nós temos que pensar nessa ocasião, né? Então, conhecer o que entra e o que sai, evitar os desperdícios. Agora, pastor, não dá, a situação é crítica, vai ter que eliminar, mas é por um tempo. É um sacrifício temporário que vai trazer um alívio financeiro daqui a pouco. Existem várias linhas de negociação das dívidas, você tem que negociar com seus fornecedores. Acredite ou não, nós temos uma premissa. A Bíblia diz que o nome é mais importante que o ouro e a prata. Então, pela Bíblia, nós temos que pagar as dívidas. Só que existem formas de negociação. Existem aí saldões dessas empresas que negativam os nomes por uma falta de pagamento. Existe uma série de fatores, a negociação de juros. Então, existe uma série de fatores. Então, é claro que a gente não vai ter tempo para discutir sobre isso. É claro que se existir espaço, a gente pode falar isso no segundo Sim. momento. Mas eu digo o seguinte, olhe para faça um diagnóstico do seu consumo. Faça uma blitz no seu consumo. Sabe o que entra e o que sai. Já vai com uma consciência de que você precisa gastar menos para ter um alívio financeiro a fim de não apenas pagar as suas dívidas, mas começar a pensar na sua liberdade financeira. Como? Tendo uma reserva para realizar os seus sonhos, né? Para o infortúnio. Então isso eu falo nesse livro aqui, Plano de Contingência Pastoral. Uma ideia mais técnica, mais prática, como administrar a sua finança. Então eu falo disso. Então, em tese é isso. Faça uma blitz, sabe o que entra e o que sai. Você vai descobrir que dentro do seu orçamento existe 30% de desperdício. Desperdício. A cada R$ 100, 30 é desperdício. É uma torneira que fica pingando ali. Então, fecha a torneira, abre a torneira, né? Ganhe uma renda a mais. Né? Procure fechar os pontos que estão, os pontos de vazamento e tenta subir esse nível. Tá? A princípio seria isso. É uma coisa mais Básica. básica. Não, perfeito. É um caminho já para começar, para a pessoa já refletir, porque tem que acender essa luz, né? Para você poder começar a ter o controle. Porque como o senhor bem disse no começo aqui, é isso que Jesus já deixou bem claro, que disputa o nosso coração e faz com que muitas pessoas percam a sua fé por problemas pessoais, né? Que poderiam ter sido resolvidos, né? Se afastam de Deus, do seu compromisso com a igreja. Por exemplo, a dívida tem um dado estatístico. Ela gera depressão, ansiedade, baixa produtividade no trabalho, insônia, medo. Caramba, Isso tudo tudo isso. é provocado por um mal chamado dívida. Olha só. Só de você não ter a tranquilidade do que você tem no banco, do que você tem na sua carteira, do que você tem com você, você já adquire tudo isso, na verdade. Esse pacote kit, aí. Esse kit. Que coisa, hein? Depreciativo, né? É um assunto realmente muito importante, né, para ser tratado. E com certeza, então, pelo amor de Deus, nós vamos estar marcando outro aqui para tratar e com certeza, às vezes, já dando um tema para o senhor também vir preparado com isso, né, com Sim. material, e a gente também, e às vezes angariando algumas perguntas que a gente vai poder pegar com o pessoal para poder estar trazendo as dúvidas sobre isso. Por exemplo, como sair das dívidas, né? Sim. Como mudar de vida, começando pela vida financeira. E às vezes desmistificando isso, porque é uma coisa que, às vezes, quem sabe daqui para frente vai mudar, mas até hoje não ensina na escola, você não tem um ensino de vida prático para isso, né? Ou melhor, teórico. Você vai aprender na prática e na maioria das vezes é apanhando, né? Sim. Depois que você sujou o nome, depois que você se endividou, depois que tudo. E aí tem pessoa que infelizmente Mas acaba morrendo e nem aprende. Não é o fim, tá? Pastor, e agora? Não consegui pagar, negativou meu nome. Não é o fim. Amém. Não é o fim, tá? Existe uma esperança, uma luz, uma saída aí. Sim, claro. Uma metodologia, tá? De ensino com princípios pautados na Bíblia. É possível, sim. Com certeza resolver isso. Ótimo, perfeito. Pastor, cara, que prazer. E é um negócio que passa rápido, né? Rápido, né? A gente tem que marcar mais vezes, porque assim, é um bate-papo que flui. É um assunto interessantíssimo, né? Ainda mais quando a gente atrela a fé, né? Então, o senhor trabalha nessas duas áreas e fica muito mais gostoso de falar, porque você vai colocando os princípios através do que a Bíblia nos ensina, né?
do que Jesus deixou. E isso é maravilhoso. É muito legal. Obrigado, Eu que agradeço o prazerzão estar espaço, meu amigo. Você aqui. é um amigo em particular, agradecer toda a equipe envolvida aqui, os meus intercessores, né? Parceiros de ministério, tá aqui o Bruno, o David, são as nossas mentes pensantes. Sim. Que Deus recompense a sua bondade e que esse canal não apenas seja visto por milhares de pessoas, mas seja um portal para trazer resposta à dor das pessoas. Amém. Glória a Deus. Obrigado por o senhor estar aqui conosco, por ter aceitado nosso convite tão de pronto. E, pessoal, para quem não conhece ainda o pastor Wander, por favor, siga ele lá, né, pastor? Qual que é o arroba do Instagram do senhor? Wander.Angeloni. Wander.Angeloni. Tem outros canais também, o A Facebook. princípio não, o Face é o mesmo, né? É o Wander mesmo. Angeloni, isso. Também é só procurar lá Wander Angeloni. Ele é o pastor aqui da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Quem quiser ir lá conhecer e visitar a igreja, pastor, onde é? O ponto mais conhecido é em frente à Praça da Bíblia, no Jardim Santa Rosa, né? Nós estaremos prontos para recebê-los com muita alegria. Venha conhecer o lugar de novos começos, venha conhecer a sua nova família da fé. E nossa equipe está pronta para recebê-los com muito afeto, com muito carinho. Eu fui lá conhecer a igreja do pastor, tá irreconhecível, né? Tá numa forma assim maravilhosa. Inclusive, não vai ter que marcar até outro para falar sobre isso também, porque pelo que a gente conversou aquela vez, as mudanças feitas na igreja foram estratégicas, né? Justamente por conforto de quem visita, a recepção, né? Então eu achei muito legal isso daí de vocês lá e nós vamos estar marcando pra gente falar sobre isso, porque eu acho que é algo que realmente tem que ser disseminado, tem que ser levado para que mais pessoas, que uma coisa também, pastor, que a gente está sentindo hoje, né? Não vamos entrar nesse assunto polêmico não, porque não vai ficar mais 1h30 aqui. Pessoas que estão indo para a igreja, mas não estão sendo recepcionadas. De uma forma assim, não estão sendo acolhidas. Eu acho que é a palavra mais... A gente pode conversar a Né? respeito essa nova estruturação, né? Um pensamento a longo prazo e tudo gira em torno do quê? Amar a Deus e servir as pessoas. Ótimo. Quando nós temos Perfeito. essa concepção, esses pequenos ajustes causam um grande impacto nas pessoas. Que legal. Elas vão e se sentem colhidas, né? Eu vi que o senhor teve também recentemente o batismo lá também, né? Sim, sim. Que legal, cara. Que legal. Ficou muito lindo, muito bom. E acho que é um trabalho que é consequência, né? Você recebe, você trata, batiza, Acompanha e treina. acompanha. Boa. Faz discípulos. Sim, exatamente. Ótimo. Glória a Deus. Meu amigo, mais uma vez, Eu obrigado. agradeço. Deus abençoe. Amém. Pessoal, obrigado por ter nos acompanhado aí até agora. Siga nossas redes sociais, como foi dito no início, para que você possa acompanhar os cortes, possa acompanhar todo o tratamento aqui também nos bastidores, para que a gente possa cada vez mais se inteirar e interagir também com você que está nos acompanhando. E se você tiver uma mensagem, uma sugestão, uma pergunta, nós sempre vamos estar abrindo esta caixinha nas nossas redes sociais para você poder estar mandando, para que antes que a gente comece a entrevista com o convidado, a gente possa estar apresentando também e trazendo a ele. Beleza? Certo, Léo? Deus abençoe David, Deus abençoe Bruno também que está conosco aqui até agora. Um abraço para você, que Deus te abençoe.